E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje de carabina de pressão e entrar nos assuntos que fazem polêmica, principalmente em questão de slug e pellet. É óbvio que a experiência que eu tenho com carabinas de pressão são as experiências que eu adquiri com o tempo e com o uso das minhas próprias carabinas. É claro que, como eu gosto do assunto, eu procuro me inteirar e saber mais, principalmente sobre a parte física, a parte balística, algumas dificuldades técnicas, alguns privilégios técnicos. Então, por ser um assunto que eu gosto, eu acabo me inteirando mais nesses assuntos para que minha opinião de usuário de carabina de pressão não seja tão inútil e que eu não fique falando nenhuma asneira para vocês. Então, para entrarmos no assunto, eu tenho aqui 4 carabinas, 3 PCPs e uma Spring. Por que eu coloquei uma Spring aleatória, sendo que as outras são PCPs? Porque essa Spring ela tem uma potência muito interessante, superior à PR900, já que a PR900 não dá para regular a potência, nem para aumentar, nem para diminuir, de fábrica, porque eu não gosto de mexer muito nas minhas carabinas. É interessante citar ela como exemplo. Esta carabina, a Black Fusion, eu pensei que ela ficaria legal com um chumbo mais pesado, como o Super Magnum, mas ela agrupa mesmo com o Round e o Destroyer. Essa dupla desses dois chumbinhos aqui é coringa porque elas dão certo em praticamente todas as carabinas que eu vi. Nas minhas carabinas, elas dão certo em todas, mas na grande maioria das carabinas que eu conheço, eles também dão certo. E praticamente sempre a regulagem do rifle round é pouca coisa diferente do rifle destroyer. Na PR900 é praticamente a mesma clicagem, o mesmo ponto de clicagem, e na Biman também é praticamente o mesmo ponto de clicagem. Na Black Fusion eu consigo sentir uma leve diferença, porque a Black Fusion é bem forte, então a microgramatura do rifle round ali, os quilinhos a mais que ele tem, as microgramas a mais que ele tem, já faz com que ele vá um pouquinho mais para baixo que o Destroyer, mas é mínimo. Então, para um tiro de precisão, mesmo na mira aberta, até seus 35, 40 metros, é bem fácil com aquela carabina. Com as PCPs daí nem se fala, é praticamente um tiro em linha reta até seus 30, 35 metros, com extrema precisão mesmo. Essas carabinas, as 4.5 eu uso mais elas para a parte recreativa, embora se eu quiser pegar uma manguinha, eu também consigo com essa dupla de chumbinhos, tanto com o Destroyer, tanto com o Round. Outra coisa muito interessante, eu tenho uma 5.5 aqui, e vocês já vão estar se perguntando por que eu tenho 3 4.5 e uma única 5.5. Essa 5.5 tem mais a função de eu pegar as mangas. E por que ela tá agora com uma luneta melhor, sendo que nos outros vídeos ela tava com aquela lunetona grandona ali? Simples, para levar para campo, no mato, uma lunetona daquela dali mais atrapalha do que me ajuda. Essa daqui é mais fácil, não tem regulagem de paralaxe, eu não preciso ficar me preocupando com zoom. Essa daqui eu só ponho a cruz no meio do lugar que eu quero acertar e aperto o gatilho e tá tudo certo. Para esta finalidade, desse jeito aqui, ela tá ideal. Agora, se eu for para outro lugar, quero dar um tiro mais preciso, daí eu só pego as lunetas e troco de uma para outra. Para nesta configuração aqui ela está extremamente precisa. E esta carabina aqui, ela é minha carabina coringa, porque com essa carabina eu consigo usar todos os meus chumbinhos. Menos o slug, daí no 4.5, que é o rifle light. Esse ficou bem melhor na PR900. E dessa de pellet e slug, esse é um assunto também que dá bastante pano para manga. O pessoal geralmente comenta bastante. O que eu sei de slug? Eu sei que as nossas carabinas de entrada no Brasil não são preparadas para disparar slug. No geral, elas são preparadas para aceitar todos os chumbos, porque senão, qual que é o sentido de você usar uma carabina que só pode usar uma classe de chumbo? Isso acontece muito nas springs, porque o que acontece? É óbvio que se comprar uma spring muito potente, você fica muito restrito aos chumbinhos que permitem essa potência. Colocar chumbinho muito leve não vai ficar legal com ela, não vai agrupar com nada.
Era o que acontecia muito com as Nitro 1000 antes. O pessoal comprava uma Nitro 1000 e queria usar a STR. Não tem como. Ou querer usar o Promax numa Nitro 1000. Não dá. Tem que usar chumbinho pesado. E para atender essa demanda de carabinas que fazem tudo, as empresas mandam o cano dessas carabinas do modo que elas aceitem mais chumbos. Então é simples. É óbvio que cada carabina dessa dá certo com algum tipo de slug, mas é provável menos que elas deem muito mais certo com os pellets. A respeito da utilização de slug também, o que eu percebi usando slug? Eu tenho slugs bons que agrupam muito com essas carabinas, agrupam muito mesmo. Esse daqui na PR900 ficou fantástico, tanto que é o chumbo padrão. Eu até posso usar o Round ou o Destroyer na PR900, mas com esse slugzinho ali ela tá muito bem servida mesmo. Eu uso os chumbinhos pellets daí para brincar nesta Beeman, que ela tem uma precisão fantástica, então é mais... Eles têm um emprego melhor nesta carabina do que na PR900. Em questão daí da 5.5 slug versus pellet, é óbvio que o slug é melhor, e eu já repeti isso em outros vídeos meus, mas aquela questão, até que ponto o slug é melhor? A partir de que momento você consegue perceber que ele é realmente superior ao pellet? Você consegue perceber que ele é superior ao pellet a partir dos 50, 60 metros. Antes disso, sinceridade, não faz diferença nenhuma você usar o slug ou usar o pellet. Teoricamente, vão falar, mas ele tem mais energia, não sei o que, mas uso prático, uso de campo, uso que você pode realmente ver e sentir a carabina, você não vai conseguir ver tanta diferença antes dos 50 metros, tanto faz com o pellet, tanto faz com o slug. O que ocorre? Ocorre que sim, é óbvio que o slug segura mais energia, mas isso vai ficar evidente para você de forma que você consiga realmente perceber quando você vai dar tiro lá a 70, 80 metros, 100 metros, daí sim fica muito evidente que o slug é bem superior a essas distâncias. Mas até os 50 metros, que é a distância que a maioria do pessoal usa, não é tão evidente não, não justifica tão necessário o uso do slug. Tem pessoal que gosta de colocar vídeo testando slug a 25, 30 metros, mas esse pessoal aí, eles fazem geralmente o próprio slug, eles têm as forminhas deles e ok. Ou eles são patrocinados e tem vários kits de amostra e vários slug para testar. Então sim, é muito cômodo, mas é necessário? Do meu ponto de vista, para minha utilização, não é. Vamos entender também que o rapaz que vai comprar uma carabina, a primeira carabina dele, detalhe que ele nem vai perceber os outros parâmetros da carabina. O que mais vai chamar a atenção dele é o peso do gás RAM e quantos de joule ela tem, ou quanta energia ela consegue. Por quê? Porque ele nem vai querer saber se a carabina é bem construída, se ela tem uma alça e massa de mira de qualidade, se ela tem um gatilho bom que pode ser tunado. Não, ele quer saber o joule, quantos quilos de gás RAM tem e se dá para pegar manga ou se não dá, porque ele quer equivaler de alguma forma isso daqui com uma arma de fogo. Tem muita gente que é leigo no assunto e quer, e esse é o primeiro raciocínio que vem na cabeça dessas pessoas. Eu digo isso tipo 60% dos atiradores de carabina. Esses 60% desses atiradores de carabina, geralmente eles vão ter uma Spring e dali um tempo, quem sabe, eles comprem mais uma Spring para atender daí um pouco melhor a necessidade deles. E esses atiradores, a maior tunagem que eles fazem, às vezes comprar uma lunetinha para colocar na carabina, que depois ele descobre que não dá certo, que desregula, porque ele não compra monte de absorção. E sim, esses caras são 60% dos atiradores de carabina. Esses caras, ainda que saibam fazer um uso correto do equipamento, boa parte dos disparos deles vão ser entre 15 e 40, 45 metros, às vezes com uma lunetinha 4x32 ali, bem treinado ainda. É esse o range de disparo deles. Para esses caras, faz diferença eles usar o slug ou não? Não, não faz diferença. E é provável que eles vão colocar um Promax da vida ali e vão ser muito felizes utilizando esse chumbinho. Daí, uma outra parcela dos usuários ali
Vamos chutar aí 20% dos usuários de carabina de pressão, 20, 30% dos usuários de carabina de pressão, esses já gostam mais do negócio, eles vão comprar uma outra carabina que vai atender melhor deles, talvez uma PCP, e ainda que eles gostem de usar essa PCP, que essa PCP seja muito capaz, eles vão colocar uma luneta de pronto mais simples para depois comprar uma luneta mais avançada. Essa luneta vai permitir que agora eles tenham uma precisão bem superior, um disparo ali com uma certa prática e desenvolvimento do tiro esportivo entre seus 40, talvez seus 60 metros. Faz necessário esse cara ainda usar o slug só se ele quiser, porque qualquer pellet consegue atender ele muito bem nessa distância. E daí, entre 10% e 15% dali da fatia que sobrou, entre 10 e 15, um número mais quebrado, esses caras vão ter equipamento muito melhor, carabinas de ponta, carabinas que entregam muita energia, recursos para suprir essas carabinas, lunetas melhores, possibilidades de turnar essas carabinas, e sim, daí para esses caras poderem aproveitar essas super carabinas que ele tem, daí sim faz necessário o uso de slug, porque você não vai comprar uma carabina, sei lá, que custa 6, 7 mil reais para ficar brincando com pellet, na maioria das vezes, entre 40 e 50 metros. É óbvio que você vai querer colocar um slug nela e acertar 100, 150 metros. E é esse o panorama dos atiradores de carabina de pressão. Por isso que também o slug não cai tanto no gosto das pessoas, porque o cara que quer usar slug, ele vai comprar uma latinha lá, aleatória, no Mercado Livre ou na loja que ele tem confiança, vai colocar na carabina, é provável que vai dar errado, e ele vai falar, não tem nada a ver, não vou mais comprar essa bosta. E continua usando os pellets como ele sempre fez. É esse o fator que joga contra o slug. O pessoal não tem carabina boa suficiente para utilizar ele de forma correta, de forma mais aproveitável. Que nem, no meu caso, a minha PR-900. Ela dispara esse slugzinho, fica muito bom, e na casa dos 20 joules, dá para acertar os 100 metros, dá, mas seria muito melhor se ela tivesse um cano mais preparado para o slug, se eu pudesse colocar no lugar dos 20 joules ali, 30, 35 joules no 4.5 ia me permitir usar várias outras classes de slug com muito mais aproveitamento. Daí sim, não faria nem sentido eu voltar a usar pellet por este motivo. Mas em questão da utilização de slug, até seus 50 metros não faz necessário a utilização de slug, porque o efeito não é tão nítido de forma prática, porque na teoria sim, já é superioridade do slug, mas de forma prática não é tão evidente não. E é isso aí, pessoal. Espero que fique tudo bem com vocês e até mais.